Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia. Amém. Judas capítulo 1, versos 1 ao 25. Novo Testamento, vida do Pai. Judas, um escravo de Jesus, o ungido, e irmão de Tiago, aqueles que são chamados, os mesmos que são amados por Deus, o Pai, e são guardados seguros por Jesus, o ungido. Que a misericórdia de Deus seja real para vocês e que a sua paz e amor sejam multiplicados. Amados, enquanto estava sendo diligente em escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti a necessidade de fazê-lo, para encorajá-los a lutar para continuarem na fé que foi de uma vez por todas dada àqueles separados por Deus. Porque há certos homens que se infiltraram secretamente, os mesmos a respeito dos quais se escreveu nos tempos antigos, que sofrerão a punição que há de vir. Esses são homens irreverentes, que distorcem a graça do nosso Deus para justificar comportamento sexual impuro e que se recusam ao governo de Deus sobre eles, ou seja, o senhorio de Jesus, o ungido. Agora quero lembrar-lhes, ainda que vocês já tenham compreendido todas essas coisas, que o Senhor, tendo resgatado um povo das terras do Egito, destruiu depois aqueles que não criam. E mesmo os anjos que não permaneceram na sua própria esfera de autoridade, mas antes deixaram seu próprio lugar. Ele os tem mantido perpetuamente presos com correntes na escuridão, até o julgamento do grande dia. E considerem também Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, as quais, da mesma forma, entregaram-se à prática do sexo fora do pacto do casamento e se engajaram em comportamento sexual depravado. Esses são colocados como exemplos diante de nós por sofrerem a sentença judicial do fogo eterno. Ainda assim, da mesma forma, esses povos também, seguindo suas imaginações impuras, corromperam seus corpos através de pecados sexuais, rejeitaram a autoridade de Deus e até lançaram insultos aos seres celestiais gloriosos. Em contraste a isso, Miguel, o arcanjo, quando disputava com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a falar caluniosamente contra ele, mas disse: "O Senhor repreenda você." Mas essas pessoas falam caluniosamente sobre seres dos quais realmente não conhecem nada a respeito e pervertem a si mesmos nas práticas impuras, que eles conhecem instintivamente como animais, sem a habilidade de raciocinar. Ai deles! Pois seguiram o caminho de Caim, correram sem qualquer cuidado para o erro de Balaão, que exerceu seu ministério por ganhar dinheiro, e serão destruídos como foi Corá por se opor àqueles a quem Deus estava verdadeiramente usando. Caim ofereceu vegetais a Deus em lugar de um cordeiro. Imaginava que o que ele mesmo podia produzir seria uma oferta igual à que Deus tinha indicado, que era um carneiro. Quando vocês comem uma refeição juntos na expressão do amor de Deus, essas pessoas estão lá, bem no seu meio como recifes ocultos, destemidamente servindo a si mesmas. São como nuvens que não chovem, levados para cá e para lá pelo vento. São como árvores de outono sem fruto, estando 2 vezes mortas, que serão arrancadas pela raiz. Além disso, eles são como ondas furiosas no mar, espumando a sua própria vergonha. Eles são como estrelas sem rumo fixo, para quem as trevas lá fora estão reservadas durante a época do reino. Época é singular no grego.
Veja também Mateus capítulo 8 verso 12. Mateus capítulo 25 verso 30 e 2 Pedro capítulo 2 verso 17. Foi a respeito desses que Enoque, o sétimo descendente de Adão, profetizou dizendo: Vejam, o Senhor está vindo com dezenas de milhares dos seus santos para executar o julgamento sobre todos e convencer a todos os pecadores no meio deles de todos os seus feitos profanos que foram imorais e todas as coisas ofensivas que esses pecadores irreverentes falaram que eram opostas a ele. Esses são os ensinamentos e opiniões que eles diziam ser de Deus, que eram, na verdade, contra sua natureza santa. Esses são murmuradores, os quais, estando descontentes, seguem seus próprios desejos carnais, e através de sua fala exageram sua própria condição espiritual e adulam outros para ganhar vantagem para si mesmos. Mas vocês, amados, lembrem-se que esses foram descritos anteriormente pelas palavras dos enviados de nosso Senhor Jesus, o ungido. Explicaram a vocês que nos últimos tempos haveria enganadores que, de fato, estariam seguindo seus próprios desejos profanos e sexualmente impuros. Esses são os que separam seus próprios grupos de seguidores, que estão sendo motivados pela alma e não se apegando ao espírito. Mas vocês, amados, estejam edificando a si mesmos na sua fé mais santa, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, recebendo assim continuamente a misericórdia do nosso Mestre, Jesus, o ungido, aproveitando desse modo os resultados da vida eterna de Deus. De algumas das pessoas anteriormente mencionadas, tenham misericórdia, mas usam o discernimento, e resgatem alguns com temor, arrancando-os do fogo, ainda que abominem suas vestimentas manchadas pelo comportamento carnal deles. Agora, aquele que é capaz de não deixar que vocês tropecem e de colocá-los diante da presença de sua glória sem mancha, com júbilo e alegria, ao todo sábio Deus, nosso Salvador, seja a glória, majestade, domínio e poder, tanto agora como por todas as eras. Amém.